E o presidente Jair Bolsonaro registrou nesta terça-feira sua candidatura à reeleição junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ao lado do general Walter Braga Neto, que será o vice da chapa. O registro também oficializou o nome da coligação PL, PP e Republicanos, Pelo Bem do Brasil. Essa será a primeira vez que um chefe do executivo disputa a reeleição com um vice diferente do que se elegeu no pleito anterior. Hamilton Mourão, o atual vice-presidente do Brasil, será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e o ex-chefe da Casa Civil e ex-ministro da Defesa, Braga Neto, foi o escolhido para substituí-lo. Bolsonaro informou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 2.317.554. Comparado com 2018, quando o chefe do executivo declarou ter R$ 2.290.000, seu patrimônio pouco aumentou. Bolsonaro continuou sendo dono de 5 casas, ações, caderneta de poupança e aplicações bancárias, tendo adquirido apenas veículos em quase 4 anos. Entre os presidenciáveis que lideram as pesquisas, o mais rico é Lula, que declarou ter um patrimônio de R$ 7.400.000. A maior parte dos bens do petista está em uma modalidade de previdência privada e, além disso, tem 3 terrenos, 3 apartamentos, 2 veículos, aplicações de renda fixa e poupança. Já a Simone Tebet, dona de 7 apartamentos, 2 casas, 4 terrenos e dinheiro em conta, contabiliza um patrimônio próximo ao de Bolsonaro, com R$ 2.323.000. Por fim, Ciro Gomes disse ao TSE ter 3 milhões, declarando 2 apartamentos, 2 casas, 2 veículos, investimentos e dinheiro em espécie. Se somados, os patrimônios de Bolsonaro, Tebet e Ciro totalizam R$ 7.600.000, valor próximo ao da fortuna de Lula, que, como dissemos, declarou 7.400.000. Mas com você, Zé, temos 1 minuto e meio. Olha, Vitor, essas declarações aí de renda para o Tribunal Superior Eleitoral me deixam cismado ali. Eu, uma vez, fiquei surpreso quando eu descobri que eu tenho um patrimônio muito maior do que o ex-líder do governo, ex-ministro, ex-senador Romero Jucá, que declarou que tem R$80 mil. Olha, R$80 mil não dá nem para comprar um carro que esse pessoal anda. Então é assim, há muita subnotificação desses valores. É evidente que o patrimônio do Lula é superior a 15 milhões de reais. Lá ele declara os apartamentos no valor de 60 mil reais, 80 mil reais. Isso não é real. Eu compro esse apartamento dele pelo dobro do valor. Da mesma forma, Geraldo Alckmin. Não se compra uma casa em São Paulo, eu não sou corretor imobiliário, mas tenho uma noção da vida, por 600 mil reais. Não é possível que seja esse patrimônio. E eu não entendo por que tem vergonha, já que está ali para ser declarado, que vá dizer qual é o valor real dos 3 apartamentos, dos terrenos. E por que alguém tem 5 milhões de reais investidos em fundos de investimentos, né? É muito complicado isso. E muito mais complicado dizer que, como uma pessoa que nunca teve empresa, que não é empresário, isso é um desestímulo. Nunca teve empresa, nunca foi empreendedor e ganha muito mais dinheiro do que pessoas que trabalham. O Lula é mais rico do que o Geraldo Alckmin, um médico que já foi governador de São Paulo, né? E principalmente um médico que trabalhou a vida inteira. Então ali a gente vê o desenho de coisas incongruentes. Como é incongruente essas declarações de apartamento de 60 mil reais. Isso na minha cabeça não combina, não é, vamos dizer, prático e nem real que você compra uma casa de 600 mil reais em São Paulo, como declara Geraldo Alckmin, e que apartamento de 70 mil reais, como declara o ex-presidente Lula. Então eu acho que isso devia ser investigado pelo TSE. Você, Fiuza, temos 1 minuto e meio. Eu acho que o Lula, nesse caso, deveria declarar o patrimônio dele e dos amigos dele, né? Ele deveria declarar o patrimônio do amigo que tem o sítio em Atibaia, os pedalinhos, do amigo que tem o triplex no Guarujá, do amigo que tem a casa, do amigo que tem um relógio milionário, né? Aí a gente teria a melhor noção de como vive o Lula. Esse personagem, né, que apareceu aí como um suposto defensor do povo e enganou muita gente, a grande causa dele sempre foi essa, ser rico.
andar com rico, viver como rico. E nesse sentido, como a gente observa, ele chegou lá. 1 minuto e meio para você também, Schelp. Pois é, né? Essas declarações de patrimônio junto ao TSE são uma verdadeira peça de ficção, como bem apontou o Zé Maria. Aceita qualquer coisa, você preenche, o candidato preenche ali nessa declaração o que quiser, né? E não há grandes questionamentos em relação a isso. Um exemplo foi o que o Fabrício Queiroz, ex-PM, declarou inicialmente, dizendo que não tinha nenhum patrimônio. O Fabrício Queiroz, que é aquele ex-PM, amigo da família Bolsonaro, que era apontado foi denunciado, né, como operador do esquema de rachadinha, aquele esquema de recolher salários de servidores, né, dos gabinetes. Foi denunciado por isso. E ele é candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro e declarou que não tinha nenhum patrimônio, zero patrimônio. Depois foi questionado, porque afinal sabia-se que ele tinha imóveis no nome dele, e aí ele disse que foi um erro do partido, foi lá e retificou e declarou que tinha R$700 mil em imóveis. A própria declaração de Lula também é bastante estranha. Isso com uma ajudinha do TSE, que nos últimos tempos, nos últimos anos, vem reduzindo ali as exigências, o nível de detalhe que precisa existir nessas declarações de patrimônio. Antes de 2018, por exemplo, era possível saber exatamente quais eram as empresas que pertenciam aos candidatos. Atualmente, eles simplesmente declaram de maneira genérica que tem quinhões de capital de uma empresa, cotas em empresas, sem dizer necessariamente qual é o nome dessas empresas. Isso era importante no passado, o trabalho jornalístico, ou para qualquer cidadão que quisesse analisar isso, para ver, por exemplo, se havia conflito de interesses, né? Então, se um prefeito era dono de uma empresa e essa empresa depois era fornecedora de uma outra empresa que construía casas populares, por exemplo, com dinheiro do município, era possível identificar um conflito de interesses. Era possível saber o endereço, por exemplo, de um terreno ou de uma casa e saber se o fato de um prefeito ou alguém construir uma estrada que passa por aquele terreno, por um loteamento de propriedade dele, estaria beneficiando, valorizando aquele imóvel. Então, havia várias formas de usar essas informações da declaração patrimonial justamente para ajudar a justamente fazer com que os candidatos pudessem prestar contas, né? O Lula declarou aí 500 mil nessas rubricas genéricas, né? Como se fossem outros bens, sem dizer exatamente a que se refere. 1 minuto e meio, Ana. Que coisa, né? Lula, o candidato mais rico entre os líderes das pesquisas, né? É o pai dos pobres, é o mais rico, porque, na verdade, ele é a mãe dos bilionários. Augusto. Olha, eu vivi tempos em que os políticos não enriqueciam, né? No caso, o meu pai, por exemplo, deixou uma casa hipotecada e uma conta negativa no Banco do Brasil. Ele foi prefeito várias vezes, 4. Aqui, o Lula consegue ser o mais rico sem, como lembrou o Guilherme, ter declarado o que ele ganhou como no ofício de chefe da quadrilha do Petrolão, no mínimo, né? Quer dizer, ele não declarou os bens aí que são dele, mas na verdade aqui ele atribui a um amigo dele, né? Sítios, triplex, essas coisas todas, e não declarou que tem fora do país também. Então, imagine se ele contasse tudo. O que eu proponho, eu topo comprar, a gente junta aqui, pessoal, e nós compramos, seria um bom negócio, a gente compra tudo o que foi declarado aí, tudo que tem o Lula pelo preço que ele declarou aí. Mas a gente quer tudo mesmo. Dele e do Ciro, por exemplo, também aparece como um remediado. Então eu quero oferecer isso aí. Faça essa proposta. A gente paga esse preço aqui e põe a polícia para investigar tudo e queremos todo o patrimônio real que está oculto aqui.